A partir do capítulo 8 de Marcos, nós vimos Jesus dando 3 predições a respeito de sua morte e ressurreição. Terminando no nosso último texto, quando ele coloca os religiosos e os gentios, todos envolvidos em sua condenação e morte. E vimos também como Jesus estava firme em sua jornada para Jerusalém, que seria o lugar aonde todos esses eventos iriam acontecer. Junto dele, seus discípulos com medo, porque Jerusalém é um lugar perigoso para Jesus e para os seus discípulos, mas Jesus vai à frente, liderando uma grande caravana até a cidade de Jerusalém, para ali não tomar o poder e dar a glória que alguns de seus discípulos estavam buscando, mas sim morrer pelos pecados e salvar o seu povo. E no nosso texto de hoje, nós finalmente chegamos em Jerusalém, no capítulo 11, e vamos ver a entrada triunfal de um rei triunfante, à medida em que vemos também a autoridade desse rei para julgar e também para libertar e salvar. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui conosco, se inscreva, porque assim você pode receber constantemente os nossos conteúdos e ser informado de tudo que nós estamos fazendo por aqui. Se você já está lendo Marcos comigo, deixa o seu gostei, porque isso ajuda muito a gente, e você também pode compartilhar esse vídeo com alguém que tem interesse em conhecer um pouco mais a Bíblia, e você pode ler também o Evangelho de Marcos sozinho ou com um amigo, acompanhando esses vídeos, sempre com a sua Bíblia aberta, para você ver de onde todas as coisas, de onde todas as ideias que vão fluindo aqui não estão surgindo simplesmente da minha cabeça, mas estão fluindo do próprio texto que temos diante de nós. E por falar no texto, é muito importante que você pause esse vídeo e leia o Evangelho de Marcos no capítulo 11, do verso 1 até o versículo 26. Faça a sua leitura, ore, tire um tempo para você grifar palavras, grife aquelas palavras ou frases que chamem a sua atenção, faça perguntas para o texto e tente responder à luz do texto, e depois que você fizer tudo isso, volta aqui para nós lermos a Bíblia juntos. No capítulo 10 nós terminamos com um grande ensino de discipulado para os discípulos de Jesus. Jesus foi delineando, desenhando o caminho de discipulado para os seus discípulos, sempre à luz da cruz. Pois se a cruz está moldando o caminho de Jesus, nós aprendemos que é o caminho da cruz que também molda a vida do discipulado. Jesus está constantemente chamando seus discípulos para uma humilhação radical, e ao mesmo tempo nós vamos percebendo como que os discípulos estão completamente distantes daquilo que Jesus está ensinando para eles. Nós vimos isso na tentativa de João de impedir alguém que estava expulsando demônios em nome de Jesus, e depois também com João e Tiago pedindo os melhores lugares, os discípulos discutindo sobre quem é o maior. Nós vemos todos os discípulos dentro dessa bolha de um desejo que está completamente em desarmonia com aquilo que Jesus está ensinando para eles sobre o caminho de discipulado, que é o caminho da cruz. E hoje nós finalmente chegamos no destino final de Jesus, que nós começamos ali a perceber no capítulo 10, quando ele firmemente está caminhando para Jerusalém, para ser uma oferta pelos nossos pecados, para ser um resgate por todos aqueles que creem no seu nome. E agora Jesus, então, vai entrar como esse rei triunfante em Jerusalém. E o nosso texto está dividido basicamente em 3 partes, onde nós vamos ver o rei verdadeiro ou o rei triunfante em sua jornada até a cruz, desde sua entrada, muito celebrada em Jerusalém, até o momento em que ele precisa derrubar algumas mesas, ensinar sobre o templo e proferir palavras de juízo e de julgamento contra um velho Israel que não está adorando da maneira que deveria adorar, ou melhor, não está dando os frutos que deveriam estar dando. Frutos esses que não são encontrados em sua adoração. E por último, é claro, não podia faltar um ensino de discipulado para os discípulos de Jesus, porque para ele é muito importante que os seus discípulos entendam qual é a mensagem para que eles então tenham a sua vida moldada e transformada por esse caminho que nós já temos aprendido aqui, que é o caminho da cruz. Como nós estamos falando do rei, a primeira parte do texto vai até o versículo 11 e nós vamos ver que o rei Jesus entra em Jerusalém. Finalmente Jesus chegou em Jerusalém no capítulo 11 e a partir desse momento nós entramos assim na última semana de Jesus. Jesus ele precisa preparar todo um cenário para que a sua entrada também cumpra
a palavra de Deus, aquilo que foi anunciado a respeito do Rei de Deus. E isso vai ser muito importante aqui no texto, quando nós vamos ver como Jesus está no controle da situação e como ele está determinando a agenda das coisas na maneira correta como elas vão acontecer. O próprio fato do jumentinho, quando Jesus fala exatamente aquilo que vai acontecer quando os seus discípulos vão buscar um jumentinho, e eles se deparam com todo aquele contexto que Jesus já havia descrito para eles antes. Então é impressionante a maneira como Jesus está desenhando aqui o seu caminho para a cruz, e nós vemos que esse caminho não está sendo moldado por uma atitude dos religiosos, por um desejo deles de querer persegui-lo e de matá-lo, mas é o próprio Jesus que está no controle de cada passo que ele está dando, mostrando assim a sua soberania também sobre cada um desses acontecimentos. E claro, sempre lembrando a maneira espontânea com que ele está indo para Jerusalém. Ele está indo como uma oferta, ninguém está coagindo Jesus, ninguém está obrigando Jesus, ele espontaneamente está levando a sua vida até Jerusalém para ser ali uma oferta pelos pecados. Jesus então chega em Jerusalém no capítulo 11, e esse é um texto recheado de significado, porque há uma grande referência ao Antigo Testamento, há uma grande promessa feita por um profeta chamado Zacarias a respeito de um rei que viria para salvar, e Jesus cumpre cada um dos requisitos daquela profecia que foi dita pelo profeta Zacarias. A começar quando Jesus vai preparar todo o caminho para que a sua entrada triunfal em Jerusalém aconteça. Se você prestar atenção no seu texto, a partir do versículo 1, nós lemos que quando ele se aproximava de Jerusalém, eles chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. E aqui o Monte das Oliveiras vai ter um valor muito grande nos textos que nós vamos ter daqui para frente, porque vai ser sempre um lugar que vai ser referido aqui pelo evangelista Marcos em um lugar muito importante também no ministério de Jesus. Mas aí no versículo 2, Jesus então diz aos seus discípulos: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisou dele e logo o devolverá. E aí no versículo 4 acontece exatamente aquilo que Jesus disse, porque eles foram e encontraram um jumentinho na rua. Eles pegam um jumentinho, enquanto desamarravam, alguém reclamou com eles, dizendo assim: o que vocês estão fazendo? E aí no versículo 6, os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Tudo acontece exatamente da maneira como Jesus disse. Isso importa para nós no texto, porque a gente vai ver em outros momentos aqui que aquilo que Jesus fala realmente acontece. E até o capítulo 13, isso vai ser importante, porque se ele está dizendo as coisas que nós vamos ouvir aqui e ver no texto que nós estamos lendo, é porque nós precisamos dar ouvidos àquilo que Jesus está dizendo e ver que as suas palavras não passarão. É assim que ele termina o capítulo 13. Nada do que ele disse vai ficar sem cumprimento, ou seja, tudo aquilo que ele falou vai acontecer, porque as suas palavras não passaram. E aí a gente pensa assim, por que um jumentinho? Eu já falei aqui que, na verdade, Jesus está cumprindo uma profecia que foi dada pelo profeta Zacarias. Essa profecia está em Zacarias, no capítulo 9, a partir do versículo 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O que Zacarias está dizendo é que vai chegar em Jerusalém o seu libertador, o seu rei, e ele é justo e humilde, e ele vem montado sobre um jumentinho. E a gente pensa assim, que não é nada pomposo para Jesus entrar em uma cidade como um grande rei montado em um jumentinho. Jumentinhos sempre foram jumentos durante toda a história. Eles nunca foram animais para serem usados em um grande desfile militar. Nenhum grande ditador ou nenhum grande rei montaria um jumentinho para mostrar força ou poder. Mas o que Jesus quer não é mostrar força e poder, mas é mostrar que ele cumpre a palavra, sendo o rei justo e humilde, montado em um animal de carga. Um animal que não representa guerra, mas representa paz. Então Jesus vem para trazer a paz, Jesus vem para trazer a libertação e a salvação. Mas o profeta Zacarias tem um pouco mais a dizer a respeito do que esse rei irá fazer. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém,
e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias diz que ele vem trazer paz e liberdade às nações, mas ele também fala sobre um poder libertador do Rei de Deus, à medida em que ele traz uma grande restauração para Israel. Então a recepção da multidão, a entrada de Jesus em Jerusalém, ela é muito aceitável por nós, porque de fato é o rei triunfante entrando em Jerusalém e o povo daquele lugar celebrando a chegada do seu rei, o seu rei triunfante, o seu rei justo e humilde, cumprindo as palavras do profeta Zacarias. Mas o que a gente precisa ficar atento nesse texto é que há duas perspectivas a respeito dessa entrada triunfante de Jesus. Existe a perspectiva de Jesus e a perspectiva da multidão. Como que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem a história já completa diante de nós e a gente sabe muito bem. O mesmo povo que está gritando aqui, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é aquele que vem para nos salvar. Quando eles cantam assim, Hosana nas maiores alturas, eles estão dizendo, ó, salva-nos. É o mesmo povo que vai gritar daqui uma semana, crucificam. Então nós percebemos que da perspectiva da multidão, eles não compreendem totalmente aquilo que Jesus está indo fazer em Jerusalém. Ele não está indo ali como eles imaginavam para poder assumir um lugar de controle, até mesmo como João e Tiago imaginavam, tendo o poder depois de dar a eles um lugar à direita e outro à esquerda na sua glória. Mas como o profeta Zacarias disse, Deus irá trazer essa grande restauração e libertação por causa do sangue de sua aliança. Então a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, de sua perspectiva, é uma entrada triunfante porque ele chegou para sim ser o libertador e salvador do seu povo, não tomando o poder político, mas morrendo pelos pecadores em uma cruz. E o sangue da aliança vai ser mencionado por Jesus no capítulo 14, no momento em que ele está ceando com seus discípulos, mostrando assim para nós aquilo que ele já falou no capítulo 10, que ele veio para servir com a sua vida, para ser um resgate para muitos. Então Jesus chega em Jerusalém como rei triunfante e de sua perspectiva ele chega para cumprir a palavra, montado em um jumentinho que não tem pompa alguma, que não tem nenhum valor militar, não tem nenhuma simbologia com guerra ou algo do tipo, mas está ligado àquilo que Jesus veio fazer, trazer a paz e também restaurar o seu povo, libertando-os daquilo que é o maior perigo de suas vidas, que é o seu pecado. Então nós temos aqui a multidão que daqui uma semana vai gritar, não mais Hosana ou bendito aquele que veio, mas gritarão, crucificam, porque não o reconhecem como seu rei. E da perspectiva de Jesus, ele faz exatamente aquilo que ele veio para fazer. Entrar em Jerusalém para ser uma oferta e morrer por esses pecadores que daqui pouco tempo irão condená-lo. Apesar de Jesus ser reconhecido como aquele que trará o reino vindouro de nosso pai Davi, ele é o descendente de Davi que entra como salvador do seu povo, nós vemos o quão errado a multidão pode estar quando eles olham Jesus só pela sua perspectiva e não pela perspectiva da palavra, a respeito daquilo que a palavra diz que Jesus viria fazer. Zacarias não escondeu nada a respeito do que o Messias iria fazer. E Jesus cumpre exatamente aquilo que ele disse. Ele não veio para tomar o poder, mas ele veio para ser um sacrifício e estabelecer assim o reino de Deus. Quando nós chegamos no versículo 11, nós vemos que Jesus finalmente entra em Jerusalém e ele se dirige para o templo. Se Jesus é o rei que entra triunfante em Jerusalém, então ele é o rei que julga o templo. Esse texto é bem curioso e nós vamos do versículo 12 até o versículo 21, porque aqui nós vamos encontrar algo que é muito comum no Evangelho de Marcos, quando ele vai estruturar essa parte do texto, essa segunda metade do texto, em uma forma de estrutura que ele usa muito no seu Evangelho, que nós já aprendemos aqui, que é o sanduíche de Marcos, onde a gente vê Marcos claramente colocando a figueira no início e depois no final e no centro aquilo que Jesus faz no templo. Ou seja, a mensagem de Jesus está bem no meio de todo esse acontecimento a respeito da
figueira. O importante é você olhar para aquilo que Jesus está fazendo como uma parábola que ele está desenhando para os seus discípulos. Em outras palavras, ele está falando assim: o que vai acontecer com a figueira é o que eu estou dizendo que vai acontecer com o templo. Então Jesus olha para a figueira e ele tem algo a ensinar sobre o templo para o qual ele está apontando agora todo o seu ensino. Então observe bem o texto. O texto, a partir do versículo 12, fala que no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E aí no versículo 13, ele vê à distância uma figueira com folhas. É interessante que a figueira, quando ela está muito frondosa, com muitas folhas, ela dá sinais de que ali pode haver frutos. Jesus, então, não é que ele talvez não saiba que ele não tinha figos, mas é porque ele quer ensinar para os seus discípulos algo que é mais importante do que só matar a sua fome ou só encontrar figos em uma figueira. Jesus olha para ela então e se aproxima dela para ver se ali ele encontra algum fruto. E se aproximando, diz o texto ainda no versículo 13, que ele nada encontrou a não ser folhas. À distância, a figueira era bonita. À distância, a figueira aparentava ter frutos. Guarde muito bem isso. Ela aparentava ter ali o suficiente para poder satisfazer a fome de Jesus. Mas era só aparência. E para Jesus, isso aqui vai ser muito importante. A aparência vai voltar um pouco mais à frente, quando Jesus vai falar da aparência daqueles que, como os escribas, eles sustentam uma aparente piedade, mas no fundo eles estão explorando pessoas vulneráveis. Então, observe a aparência. A aparência vai retornar no capítulo 13, quando um discípulo diz: mestre, que construção. Olhando para o templo, ele fala: que pedra. Que construção! Novamente, um discípulo atento àquilo que é aparente. Jesus, então, vai até a figueira para ensinar algo muito importante para eles. E no versículo 14, ele diz: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Os seus discípulos ouviram. Desde o capítulo 9, quando Deus falou: este é o meu filho, ouçam o que ele diz, os discípulos devem ouvir o que Jesus diz. E eles ouvem claramente, porque Jesus quer dar um ensino muito claro para eles. E assim que ele amaldiçoa a figueira, o versículo 15 fala que eles chegaram em Jerusalém. E o que Jesus fez? Ele entrou no templo. E o que ele faz dentro do templo? Ele começa a expulsar os que estavam comprando e vendendo. E ele assim derrubou as mesas dos cambistas que vendiam pombas e animais para sacrifício. E no versículo 16, não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E aí, no versículo 17, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram ela em um covil de ladrões. Jesus deixa a figueira, que tem a aparência de que ao se aproximar dela você vai encontrar frutos, para entrar em um lugar que a aparência, pelo menos ao nosso ver, a nossa percepção só externa da coisa, ao entrar nesse lugar nós vamos encontrar os frutos que condizem com a aparência que aquele lugar tem. Em outras palavras, Jesus vai até a figueira para tentar encontrar figos. Jesus vai até o templo para tentar encontrar os frutos que deveriam estar naquele templo, quando ele diz: essa casa será uma casa de oração e não uma casa de mercadorias, e não uma casa de negócios, e não uma casa de ladrões. Olha a seriedade disso. Não havia nada de errado você, como peregrino, ir até o templo e comprar ali a sua pomba, e pombas estão também entre os animais que poderiam ser sacrificados. O problema não é esse. Você poderia sim chegar lá e ter aquele animal que já está aprovado para o sacrifício. O problema que Jesus enxerga aqui é que eles transformaram isso em uma maneira de ganhar mais dinheiro. Os sacerdotes, aliados aos vendedores, conseguiam então ter mais dinheiro sobre os peregrinos que vinham até Jerusalém para oferecer seus sacrifícios. Então Jesus identifica aquela atitude como uma atitude de ladrões dentro de um lugar que deveria ser destinado para a oração. Quando Salomão dedicou o templo, ele faz uma oração. Ele chama aquele lugar de um lugar onde as pessoas vão ter o perdão de Deus. E quando Jesus entra nesse lugar, as pessoas não têm o perdão aqui sendo anunciado ou proclamado, o perdão como fruto daquele lugar, ou até mesmo a adoração como fruto daquele lugar. Jesus encontra ladrões, Jesus encontra
o comércio. Então, quando ele entra no templo, e ele tem autoridade para isso, para julgar o templo, porque ele fala da casa, que é a casa do Pai. O templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. E ninguém tem mais autoridade do que o próprio Filho para dizer como essa casa deve operar. E Jesus vai ser questionado em sua autoridade depois. Com que autoridade você fez isso? Com a autoridade de Filho. Então Jesus tem autoridade para julgar o templo porque ele é o dono dessa casa. Porque essa casa aponta para ele, que é o templo final. Jesus, então, ele tem esse poder. Porque ele é o rei que entra triunfante em Jerusalém e ele é o rei que vai até o templo para buscar os frutos daquele lugar. E a semelhança do que nós encontramos no Antigo Testamento, Jesus não encontra os frutos que o próprio Deus também não encontrou quando ele foi até a figueira do seu povo chamado Israel para buscar frutos de adoração, mas ele só encontrou frutos de idolatria. Quando encontrei Israel foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se a aquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Quando eu encontrei vocês, foi como ver frutos em uma figueira. Mas agora eu encontro vocês exatamente iguais àquilo que vocês mais amam, seus ídolos. Jesus entra no templo e encontra Israel exatamente igual àquilo que eles mais amam. Jesus não encontra oração, Jesus não encontra adoração, Jesus não encontra sequer fé ou sequer perdão. Porque quando nós lemos o versículo 18, os chefes dos sacerdotes, que eram os homens que deveriam zelar por tudo aquilo, ao invés de apoiar a Jesus por estar purificando aquele lugar, eles, ao ouvirem essas palavras, começaram a procurar uma forma de matá-lo. Jesus vai até o templo com uma aparência muito bonita e ao entrar lá não encontra os frutos que espera encontrar. Ao invés de encontrar fé, ele encontra pessoas que estão vendendo. Ao invés de encontrar a oração, a adoração e o perdão, ele encontra sacerdotes que estão querendo matá-lo. E o problema de tudo isso é que Jesus só encontra folhas aonde ele queria encontrar frutos. Jesus só encontra um covil de ladrões aonde ele queria encontrar uma comunidade de adoradores. Jesus encontra os comerciantes aonde ele queria encontrar um grande povo que ora, que crê e que perdoa. O templo aqui não passa de uma figueira cheia de folhas, que só aponta para uma beleza aparente, mas que no seu interior não há um fruto sequer que possa agradar àquele que é o dono da casa ou aquele que tem autoridade total, até mesmo para julgar e purificar essa casa de oração. Assim como os profetas anunciaram no passado, Jesus também identifica que aquela casa deixou de ser uma casa de oração para se tornar uma casa de idolatria. Um amuleto para aqueles que deveriam estar adorando, mas que em lugar disso estão fazendo comércios para poder ganhar mais dinheiro com isso. E os principais sacerdotes fazem exatamente o que o Israel do passado fez, que não ouviu seus profetas. E aqui o velho Israel torna a não ouvir as palavras do profeta máximo, do último profeta de todos, que é o Senhor Jesus. E ao não ouvir as suas palavras, Jesus então julga aquele lugar, como ele também fará julgando o velho Israel, que se recusa a crer nas suas palavras e se arrepender do seu pecado. E assim, como Jesus amaldiçoou a figueira, Jesus então amaldiçoa aqueles que se recusam a ouvir as suas palavras e se arrepender de suas atitudes. E o que acontece logo em seguida? Pedro lembra das palavras de Jesus, com Pedro apontando para a figueira e dizendo: olha, mestre, ela está murcha, ela está morta, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou. O rei triunfante entra em Jerusalém. O rei vai até o templo e julga o templo, amaldiçoando aqueles que estavam vendendo ao invés de orar. Então o rei vai oferecer aos seus discípulos aquilo que ele veio fazer. Quando nós vemos o rei que oferece o perdão. O texto começa no versículo 20, quando diz que de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Então Pedro diz no versículo 21, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus queria que eles ouvissem aquilo para que agora eles pudessem olhar para ela e dizer, olha, ela está seca. Então Jesus dá a eles um ensino. A gente tem a
a tendência de olhar para esse texto e pensar muito sobre a oração. E talvez olhar e dizer assim, o que Jesus talvez está ensinando para mim é que se eu orar com muita fé, coisas maravilhosas vão acontecer na minha vida. Ou que se eu determinar algumas coisas enquanto eu oro, aquilo que eu determino realmente vai acontecer. A gente vai perceber que não é muito sobre a oração que Jesus está dizendo aqui, mas sobre outros aspectos muito importantes que Jesus quer ensinar para os seus discípulos. O que eu quero dizer é que Jesus não está necessariamente agora preocupado em ensinar sobre a natureza da oração. Tem até um autor que escreve o seguinte: se você ensinar as pessoas que se ela tiver fé suficiente poderá fazer coisas maravilhosas e milagrosas vão acontecer na vida, aí ele completa: isso é pastoralmente desastroso e gera cristãos desesperados e desiludidos. Porque Jesus não está aqui querendo ensinar sobre a natureza da oração. Jesus está muito mais preocupado, dentro de todo esse contexto, com o tipo de salvação que ele veio trazer, com a libertação que ele veio trazer, quando ele entra triunfante em Jerusalém para morrer pelos pecados, para ser um sacrifício pelos nossos pecados. Ao mesmo tempo em que Jesus vai declarando sobre o velho Israel um julgamento, um juízo, porque eles se recusam a crer em Jesus. Por isso, quando Pedro fala assim, mestre, olhe a figueira, ela está seca. O que Jesus faz? No versículo 22, ele respondeu, tenham fé em Deus. Por que Jesus não começou dizendo, orem a Deus? Porque o ponto de Jesus aqui é, creiam. Vocês precisam crer. Essa é a chave para que vocês entendam o que eu quero ensinar para vocês. Não adianta só ter folhas muito bonitas ou uma aparência muito bonita se o coração não descansa em uma fé dependente em Deus. Porque no Evangelho de Marcos, Jesus sempre vai apontando que a fé é o caminho para o reino de Deus. E que sem fé é impossível que alguém seja salvo ou que alguém se salve por algum outro meio pelo qual ele se esforce. Nós já vimos aqui no capítulo 10 que é impossível para o homem, mas é possível para Deus. A fé é o caminho de entrada para o reino de Deus. E os que não creem, porque rejeitam a Jesus, estão do lado de fora. Eles não são recebidos dentro do reino desse rei triunfante que tem poder para julgar, mas que também tem poder para perdoar e salvar. E aí quando Jesus fala no versículo 23, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Jesus está ensinando assim, Deus não recusará salvá-los se vocês assim o pedirem com fé, crendo que ele pode libertar e salvar vocês. Porque a fé resultará em salvação de Deus se você pedir a ele para que ele te salve. Porque se ser salvo, entrar no reino, é impossível para nós, humanos, pela nossa força, mas é possível para Deus, se Deus, pela fé com a qual nós pedimos, seria capaz até mesmo de mover uma montanha e lançá-la no mar, o que Deus não poderia fazer com o nosso pequeno coração, com o nosso coração tão frágil? Deus é capaz de nos salvar e de transportar o nosso coração endurecido para que a gente receba um novo coração, esse coração que crê e um coração que descansa em Deus, e um coração que dá os frutos que Deus espera. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Jesus está ensinando para os seus discípulos que essa é uma oração que está em harmonia com o tipo de salvação que ele veio trazer. Essa oração fiel é uma oração que admite seus próprios pecados e que é capaz de perdoar aqueles que em algum momento tenha nos machucado. Jesus vai até o templo como Rei de Deus e não encontra os frutos que a aparência diz que existem ali. Jesus ensina aos discípulos que os frutos que eles precisam dar é exatamente aquilo que não é encontrado no velho Israel, na figura dos comerciantes,
dos sacerdotes daquele tempo. Lá Jesus encontra o comércio e o chama de ladrões, e sacerdotes que querem matá-lo, enquanto Jesus ensina aos seus discípulos: tenham fé, peçam a Deus em oração e perdoem. Jesus foi até o templo e encontrou um covil de ladrões. Jesus ensina aos seus discípulos que eles precisam ser uma comunidade da fé, que ora na dependência de Deus e em harmonia com a fidelidade de Deus, para que eles experimentem o perdão e possam também perdoar uns aos outros. É exatamente isso que Jesus quer encontrar em nós: fé e perdão. Pecadores que creem e pecadores que assumem que são pecadores, para que possam então perdoar aqueles que em algum momento os ofendeu. Isso muda a nossa perspectiva a respeito dessa entrada de Jesus em Jerusalém. Ele não entra cheio de pompa, cheio de aparência, mas ele entra exatamente como a Escritura descreveu que ele iria entrar: o Messias justo, humilde e salvador. Jesus olha para a figueira e diz que folhas não bastam, é preciso encontrar os frutos. E ao não encontrá-los, Jesus condena e amaldiçoa, trazendo julgamento sobre um velho povo que se recusa a se arrepender e crer em Jesus. E ao ensinar os discípulos, Jesus mostra para eles então qual deve ser a perspectiva deles a respeito da vida de discipulado. Eles precisam crer em Deus através de Jesus Cristo, enquanto eles oram fiéis ao compromisso de Deus de libertá-lo dos seus pecados, reconhecendo eles mesmos os seus próprios pecados, para que eles possam também experimentar o perdão de uns para com os outros. Tudo isso que nós lemos aqui desafia os nossos pontos de vista a respeito de quem é Jesus e desafia também o nosso desejo de sempre estar querendo construir um Jesus pessoal, um Jesus que é exatamente a maneira como eu quero que ele seja. Eu quero que ele seja assim, eu quero que ele faça isso. Jesus entra em Jerusalém e mostra que ele está no controle de tudo e que ele está entrando na casa que deveria ser uma casa de oração para encontrar frutos que ali não existem. Se Jesus pudesse, talvez, entrar em nossas casas, entrar em nossos templos, entrar em nosso coração, que tipos de frutos ele poderia encontrar? Será que Jesus encontraria os shows, as apresentações, os interesses pessoais? Jesus talvez encontraria tanta outra coisa que não fosse a fé, o perdão? Qual é a perspectiva que você tem do Filho de Deus? Se você o enxerga como alguém que você determina a maneira como ele age, ou alguém que realmente é soberano sobre você? A nossa oração precisa ser fiel à libertação ou à salvação que Jesus veio trazer, que é a salvação dos nossos pecados. Enquanto oramos reconhecendo que somos pecadores, capazes também de perdoar aqueles que nos ofendem, lembrando que o pecado deles contra nós nunca é maior do que o pecado que nós cometemos contra Deus, tendo só folhas ou só beleza externa, mas nenhum fruto em nosso coração. Bom, então é isso. Mais um texto do Evangelho de Marcos. Nós já chegamos em Jerusalém e entramos na última semana de Jesus. Falta uma semana para que o Filho de Deus seja, então, sacrificado pelos nossos pecados. Se você quiser acompanhar até o final o desdobramento de toda essa história, se inscreva no nosso canal, deixa também o seu gostei e eu te espero na nossa próxima leitura do Evangelho de Marcos para nós lermos a Bíblia juntos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, te espero na nossa próxima leitura. Até a próxima e um grande abraço.